Muito boa tarde a todos, já estamos no ar, já iniciamos o nosso programa A Voz da Profecia. Sejam todos bem-vindos, que bom que estamos novamente juntos nessa sintonia para estudar a Palavra de Deus. Desejo a você a paz, a bênção, a graça do Senhor Jesus, os milagres dele na sua vida, que você se permita ser transformado por Jesus. Hoje nós vamos continuar estudando a carta de Pedro. Hoje é o 2º capítulo, então já convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. O que ele vem nos ensinar hoje? Espero que faça efeito na sua vida. Que Deus abençoe você. Deus abençoe você também, Evandro. Que bom, estamos novamente aqui para mais um programa. Olá, Leila, olá a todos os ouvintes, muito obrigado pela sua audiência, você que está na sua casa, no seu trabalho, no seu sítio, Deus abençoe você ricamente, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por estar aqui conosco, você que acompanha tanto ao vivo como também pela internet, no YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós vamos, como prometido, ouvir a recapitulação de 1 Pedro capítulo 1 da semana passada, que devido ao tempo não teve como passar, mas hoje nós vamos passar sim. Mas lembrando que acesse o nosso canal, peça sua música, peça sua oração, faça seu pedido de oração, participe conosco. Então nós vamos já abrir o programa com o resumo com o pastor Michel Borges do capítulo 1 de 1 Pedro da semana passada, e logo em seguida nós vamos ouvir o Reavivados por Sua Palavra, que é aquela introdução breve do estudo de hoje. Então fica por aí que a gente volta já. Olá, tudo bem com você? Começamos hoje a leitura de mais uma carta, a primeira carta de Pedro. E é bom lembrar que esse Pedro é uma testemunha ocular de Cristo, foi um dos discípulos mais íntimos do Mestre Jesus, e portanto estamos lendo aqui instruções, orientações, conselhos inspirados de uma fonte direta, uma fonte primária, uma das primeiras testemunhas oculares de Cristo. E isso é muito significativo. O capítulo 1 começa nos dizendo que os escolhidos de Deus, santificados pelo Espírito e obedientes a Cristo, são peregrinos neste mundo, como foram exatamente os próprios discípulos de Cristo. Peregrinos, sabiam que sua pátria não é neste planeta, neste mundo, sabiam que seu lar, finalmente, era ao lado de Deus, a pátria celestial. E quando pensamos assim, quando temos essa convicção, isso faz toda a diferença. Nós somos cidadãos do reino de Deus, não somos deste mundo, não pertencemos a este mundo. Verso 2 diz: graça e paz lhes sejam multiplicadas. Vida cristã é crescimento, é multiplicação. Devemos crescer como indivíduos na fé, no conhecimento de Deus, na experiência cristã, e também essa multiplicação obviamente envolve a pregação do Evangelho para que mais pessoas tenham a chance de conhecer a verdade em Cristo e fazer parte da sua comunidade, da sua igreja. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Os escolhidos de Deus têm os olhos nos céus. É isso que nos ensina também o verso 2. Pés na terra, olhos no céu. Verso 3, Deus nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo. Ele é a nossa âncora, Ele é a nossa segurança. 4, nossa herança celestial jamais perderá seu valor. O único tesouro que realmente tem valor eterno é a nossa coroa da vida, é a nossa vida eterna. Qualquer outra coisa tem infinito valor menor em comparação com a nossa herança celestial. Verso 5, nossa salvação será revelada no último tempo. Perseveremos até lá então. Quando Cristo voltar, a recompensa será dada e a nossa salvação eterna, como diz Pedro aqui, será revelada. Verso 6, por enquanto as provações nos entristecem, mas a esperança viva deve nos fazer prosseguir para o alvo. Não podemos perder a esperança nas palavras de Cristo, que foram confirmadas por suas testemunhas e registradas pelo Espírito Santo em cartas e livros, porque se nós perdermos a esperança, perdemos tudo. Mas se mantivermos a esperança, conseguiremos enfrentar esse mundo difícil, as provas que nos vêm, as tristezas da vida.
Verso 8, mesmo sem ver Jesus, como Pedro viu, podemos nos relacionar com Ele e amá-lo. Por meio de sua palavra, por meio da oração, podemos ter comunhão com Cristo também, embora não o vejamos como viram os discípulos, os apóstolos, as primeiras testemunhas oculares da vida e da ressurreição de Cristo. O verso 9 diz que a nossa salvação, que a salvação é o alvo da nossa fé. E nos versos 10 a 12 vemos que nós temos o grande privilégio de ver cumprida a esperança anunciada pelos profetas. Aquilo que os profetas anunciaram e muitos deles não viram ser cumprido, nós temos o privilégio de ver esse cumprimento, olhar para trás e ver que muitas profecias já são história, e isso deve realmente confirmar a nossa fé e a nossa esperança. Os profetas anunciaram e os anjos anseiam observar aquilo que nós conhecemos e experimentamos na prática. Nós vivemos sob a graça de Cristo, dependentes da atuação do Espírito Santo, e por isso somos como que um espetáculo para o universo. Este planeta, pequeno planeta Terra, aqui apenas a história do pecado se desenvolveu, o grande conflito ocorre aqui de modo muito intenso, e por isso nosso planeta realmente é como que um espetáculo para o universo, e com certeza nossos irmãos celestiais, os anjos também, aguardam ansiosamente o dia em que nós nos reintegraremos à grande família universal. O verso 13 ainda diz que quem se alimenta com os conteúdos deste mundo nunca estará com a mente preparada. Somente aqueles que estudam a palavra de Deus e mantêm comunhão com Ele estarão com a mente preparada, estarão com a mente apta a receber as verdades de Deus e se preparando-se assim para encontrar Jesus quando Ele vier nas nuvens dos céus. O verso 14 diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Esse texto parece ecoar Romanos 12, verso 2, diz a mesma coisa. Não permitam que a mente de vocês, que os pensamentos de vocês sejam moldados, sejam formatados pelos padrões de pensamento deste mundo, secularizados, ateístas, espiritualistas, marxistas. Não permitam que a mente de vocês seja contaminada por essas ideologias que distanciam a pessoa da palavra de Deus. Mantenham a mente em Cristo, em sua palavra, nas verdades eternas. Aí há segurança. Temos que estar sempre prontos para agir em favor de Cristo. Verso 14 ainda diz isso: não basta pensar, não basta ter ideias, nós temos que agir. Cristianismo é uma religião de ação. Verso 15: não deve haver área em nossa vida que a santidade não alcance. Todas as áreas de nossa vida devem ser tocadas pelo poder de Deus, santificadas pelo poder de Deus. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. É esse o conselho de Pedro no verso 15. Nossa comida, nosso guarda-roupa, nossa sexualidade, tudo, enfim, nosso trabalho, nossos estudos devem ser santificados, devem ser dedicados a Deus. Nisso realmente há segurança. Verso 17: portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Lembrar que estamos em uma jornada ajuda a manter o foco, sempre. Versos 18 e 19: fomos redimidos ao preço do maior sacrifício, ou tesouro do universo, o sangue de Cristo. O nosso valor é avaliado pelo preço do sacrifício. Portanto, você e eu temos infinito valor. O próprio Deus veio aqui nos redimir e derramou sua vida, seu sangue na cruz. Isso avalia o nosso valor. Verso 20: o sacrifício de Cristo já estava determinado antes da nossa criação. Já vimos isso em outras passagens bíblicas. O plano da redenção não foi feito numa emergência, como se tivesse pego Deus de surpresa. Não. Antes de criar o ser humano, Deus já havia traçado um plano. Caso o ser humano escolhesse um caminho ruim, caso o ser humano usasse mal sua liberdade de escolha, aí o que Deus faria? O plano de redenção já estava traçado. Já havia sido decidido que se o homem, o ser humano, pecasse, Adão e Eva pecassem, Cristo, Jesus Cristo, se ofereceria em lugar da humanidade para pagar seus pecados. Deus é todo misericordioso e nos ama infinitamente. Verso 21 diz: a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém, que assim seja.
Que a nossa fé, que a nossa esperança estejam edificadas e ancoradas em Deus, o nosso Criador. Verso 22, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Veja que ordem Pedro nos dá aqui, de que devemos amar uns aos outros, e não apenas de palavra, mas de todo o coração. E um amor como esse, somente quando Deus habita em nosso coração, em nossa mente, é que podemos manifestar, é que podemos nutrir por outras pessoas. Deus é amor, é a fonte do amor. E se nós andamos com Ele, essa ordem bíblica pode ser cumprida em nossa vida. Verso 23, a palavra de Deus regenera. Desfrute desse poder todos os dias. Quando você lê a Bíblia e ora a Deus em sinceridade, o poder contido na palavra dele restaura a sua vida, regenera você por completo e você passa a ser realmente uma nova criatura. Precisamos todos os dias desse contato com o poder renovador da palavra. Verso 24, a glória da humanidade é efêmera, é passageira e murcha rapidamente como a flor. A glória de Deus é eterna. E nós escolhemos, então, deveremos escolher o que preferimos. Se é a glória passageira deste mundo ou a glória eterna ao lado de Deus. Finalmente, ainda que nos versos 24 e 25, vemos que a humanidade murcha, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Vamos confiar em quem? Que Deus te dê um dia muito abençoado, confiando nele, na palavra dele, porque realmente ali é que deve estar ancorada a nossa fé e também a nossa esperança. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na companhia de Jesus Cristo, nosso Salvador. Cultura FM, tá todo mundo ouvindo. Cultura FM. No Antigo Testamento, encontramos principalmente a jornada do povo judeu escolhido por Deus para ser uma nação que o representasse diante do mundo. Porém, dentre os judeus, existia um grupo ainda mais especial que deveria viver apenas para os serviços religiosos do templo. Eles eram os levitas. Os levitas eram separados do povo e somente eles poderiam se envolver em diversas atividades litúrgicas do santuário. Mas, dentre os levitas, existia ainda um grupo mais especial, os sacerdotes. Estes eram homens escolhidos para as funções mais sagradas dos rituais. Somente eles poderiam entrar no santuário representando o povo diante de Deus. Porém, no Novo Testamento, o templo entrou em desuso por causa do sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, e a participação da obra de Deus foi democratizada para todo crente fiel. No capítulo 2 da primeira carta de Pedro, no verso 9, lemos: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Pedro está rompendo com o sistema exclusivista do templo, mostrando que agora não é necessário ser judeu, levita ou sacerdote para fazer parte da obra de Deus. Todos são chamados. Porém, todo cristão que aceita fazer parte da família de Deus recebe as mesmas responsabilidades que o povo de Israel, os levitas e os sacerdotes tinham: ser santo, ser propriedade exclusiva de Deus e ter a responsabilidade de proclamar o Evangelho da cruz. Então, a boa notícia é que já tem espaço para você na família de Deus. Porém, este privilégio está cercado por responsabilidades. Desta forma, ser cristão é ter um privilégio responsável e uma responsabilidade privilegiada. Muito bem, já voltamos. Tivemos aí o resumo da semana passada de 1 Pedro capítulo 1 com o pastor Michelson Borges. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2 da carta de Pedro. Na semana passada nós vimos aí a sua saudação, dando suas palavras iniciais. Ele também, como Paulo e os demais apóstolos, iniciam suas cartas dando ações de graça, falando do nosso Deus, agradecendo e honrando a Deus. E ele também
falou sobre a santidade da vida, como nós ouvimos aí com o pastor Michel Samborges, que ele nos convida, nos chama, nos convoca para sermos santos, separados para o uso sagrado de Deus. E essa santidade só se busca através de um relacionamento íntimo com Jesus, e assim refletiremos o amor dele por onde a gente andar. No capítulo 2, nós vamos estudar um pouco mais sobre isso, esse exemplo que nós devemos ser e dar perante a sociedade, perante a igreja, a nossa família e principalmente para Deus. Nos primeiros versos do capítulo 2, Pedro enfatiza que nós, os crentes, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que se entregam a Cristo, são a casa espiritual edificada em Cristo Jesus. Ele é a pedra principal, mas nós também somos parte dessa igreja, nós somos a igreja, e que nós então devemos estar edificados em Cristo Jesus. Antes de nós iniciarmos nossa leitura, convido você a fechar os seus olhos e vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, aqui estamos nós, gratos mais uma vez pela semana que passou, pelas labutas da vida que tivemos, mas com os seus livramentos. Por isso estamos aqui para dizer muito obrigada, Pai, por mais um programa, por mais uma oportunidade, por mais o alimento, por tudo, Pai. Temos muito que te agradecer. Abençoe nós nesse momento, nos dando iluminação, nos dando entendimento da Tua Palavra. Nos ajude a compreender, nos ajude a praticar tudo que vai ser lido aqui agora. E aqueles que estão nos ouvindo, sintam a presença do Teu Santo Espírito em sua vida. Nos transforma, nos molda, nos dá o Teu Santo Espírito para sermos semelhantes a Cristo Jesus. Obrigada por tudo. Por favor, atende nossa oração. Esteja conosco agora, nos dando entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Nós vamos iniciar nossa leitura do versículo 1 até o versículo 8, tá? Vamos aí fazer uma divisão bem dinâmica para a gente compreender bem direitinho o que Pedro quer nos dizer. Vamos lá? Versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora, se provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para que vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para os que também foram destinados. Então vamos lá. Aqui tem muito o que se explicar, o que seria essa pedra, por que essa comparação de pedra. Nós também somos chamados para sermos pedra. O que podemos aprender já nesses primeiros versos? Muita coisa, Leila. É interessante analisarmos que sempre quando tem palavras que nos mostram que o autor quer dar uma explicação. Quando você pega aqui a primeira palavra do verso 2, no verso 1 fala, portanto, ele já começa dizendo o seguinte, olha, isso aqui é importante, aplique na sua vida. Olha o que eu vou dizer, olha, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia
inveja e toda espécie de maldade que você tenha no coração, para que depois você receba a palavra de Cristo como uma criança recém-nascida. Aqui o autor não está chamando a gente de criança, nem de recém-nascido, nem nada disso. Ele está usando apenas uma analogia, uma comparação, no sentido que, se um bebê recém-nascido, quando nasce, ele precisa do leite materno para viver, nós, como cristãos, precisamos também da palavra de Cristo para viver espiritualmente, desejar, buscar incessantemente. A criança precisa urgentemente de um leite materno. Nós precisamos da palavra de Cristo. E ele faz essa analogia de que, assim como a criança precisa do leite, nós precisamos também da palavra de Cristo para buscar e encontrar a salvação. É interessante que do verso 4 até o 4 e verso 5, ele fala em pedra. E sempre quando você pegar esse verso para ler ou ouvir, você vai lembrar de Mateus capítulo 16, verso 18, a qual Jesus fala que Pedro é uma pedra, né? Olha só no verso 18. E eu lhes digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Então Pedro faz uma questão muito interessante. Ele, quando escreveu isso, provavelmente lembrou do que Jesus falou para ele. E nós precisamos ser uma pedra na igreja no sentido de construção para que haja pregação. Então você percebe que eu preciso ser uma pedrinha pequenininha, o outro irmão, outra pedra. E assim, de pedra em pedra, vai construindo uma igreja. E a igreja de Deus. Para quê? Para que leve o evangelho, para que leve salvação, para que encontrem a Cristo. Então é muito interessante analisar isso. Jesus é a pedra principal da igreja e da nossa vida. Mas nós também temos que ser pedra na construção, na vida espiritual do meu irmão próximo. Muito bem. Aí, uma coisa também que me chamou a atenção é no versículo 3, quando ele diz: se é que já tens a experiência de que o Senhor é bondoso. Pedro menciona isso já baseado em Salmos 34, versículo 8, que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então, Cristo, ele o tempo todo está mostrando que Deus é bom. E principalmente por causa do seu sacrifício mostrado na cruz. Então aqui ele está dizendo: gente, se joguem nos braços de Deus, se coloquem nos braços de Deus. Ele faz até essa comparação de crianças quando precisa de sua mãe para ser amamentado. E aí esse gesto mostra essa bondade, porque a mãe, ela com muito amor amamenta seu filho. E aqui Deus, da mesma forma, com seu infinito amor e com a sua bondade, está dizendo: venham ver até mim, que eu estou aqui para vocês terem essa experiência. Vejam, provem como o Senhor é bom. Então, lembrando, no estudo anterior a gente viu que Pedro escreveu, e o contexto da carta é para fortalecer os cristãos da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, que eles estavam sendo perseguidos constantemente. Então Pedro está falando o seguinte: vocês já foram muito perseguidos, estão sendo perseguidos, vocês já provaram que o Senhor é bom, sabe que precisa do Senhor, e fala, no verso 7, para vocês os que crerem, esta é a pedra preciosa, mas para os que não crerem, vão ser tropeçados, vão se perder. Mas vocês que estão sendo perseguidos, perseverem também. A gente viu isso no programa anterior. Então, como Pedro está encorajando e lembrando. Porque isso é muito importante. A gente, quando peca, a gente falha, parece que a gente esquece. Mas vem Pedro e fala: lembra-te. Assim como no mandamento do Senhor, lembra-te do sábado, lembra-te, volta aos teus caminhos de Apocalipse, volta ao teu primeiro amor. Esse é o sentido. Isso, muito bem. E continuando sobre essa questão da pedra, onde Pedro fala aqui dessa pedra, no versículo 6, como a gente viu, por isso está na Escritura. Então ele já menciona algo que já estava escrito há muito tempo. Eis que ponho em Sião uma pedra, essa pedra angular,
Essa pedra angular é a que dá o principal ângulo. E ela é eleita, é preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Então nós temos que crer nessa pedra. Essa pedra angular, é claro que é Cristo Jesus. E quando Pedro menciona isso, ele está citando em Isaías 28, versículo 16, quando Deus falou para o povo de Israel, que diz assim, 28, versículo 16 de Isaías: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Então esse é o convite para mim e para você. E quando falo essa questão de pedra, é porque é algo firme, sólido, duro, né? E a gente vê que Jesus, ele o tempo todo foi firme, forte e sólido naquilo que Deus mandou ele fazer. E esse deve ser o nosso exemplo também. Então precisamos realmente construir uma vida espiritual para nós, de pedra em pedra, né? Como diz o velho ditado, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Nesse caso, de pedrinha em pedrinha, a gente encontra salvação, encontra Jesus, encontra toda a paz do mundo que excede todo o entendimento. Então é uma parte que Jesus é a pedra principal, mas nós também devemos construir uma vida espiritual de pedrinha em pedrinha. Muito bem. No versículo 7, quando ele disse, para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular. Então hoje, todas as pessoas aceitam Jesus? Infelizmente não. E aqui é como ele disse que muitas pessoas rejeitam essa pedra. E novamente Pedro já está citando algo que já estava escrito há muito tempo, no caso de Salmo 118, versículo 22. Salmo 118, versículo 22. Ele disse, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então Cristo, ele aponta para ele mesmo, gente, eu sou essa pedra. Agora vocês têm que dar continuidade. Então ele é a pedra principal. Jesus é o centro de tudo. Mas os crentes ali, como Pedro está dizendo, é a casa espiritual edificada em Cristo e no próprio Jesus. Então nós devemos, digamos assim, que nós devemos dar continuidade à construção que Jesus inicia, que ele é, entre aspas, o mestre de obras. É ele quem é a pedra angular, ele é quem é o principal e que a gente deve dar continuidade, sim. Continuando, aí no versículo 8, ele ainda também menciona, lá em Isaías, no capítulo 8, um versículo bem interessante, do 14 ao 15, onde ele falou que essa pedra de tropeço, né, e a pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra. Quem são esses? Os desobedientes. Esses desobedientes, eles tropeçam na palavra. E ele mencionou isso também já baseado em Isaías capítulo 8. E o versículo é o 14 e o 15. Se você quiser ler junto comigo, Isaías capítulo 8, versículo 14 e 15. Onde ele diz o seguinte... Isaías capítulo 8, versículo 14 e 15. Olha, ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles, olha aí, tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Meus queridos, há quanto tempo nós estamos já esperando, aguardando a volta de Jesus, não é? Essa pedra angular, a pedra preciosa de Deus. Nós estamos nos firmando dela ou tropeçando? Porque a gente vê hoje em dia muitas pessoas que pregam a palavra de Deus, mas tropeçam em seu próprio entendimento. Hoje mesmo eu ouvi uma pessoa passando, entre aspas, uma mensagem bíblica, mas distorcida.
em que falando aquilo que realmente só lhe agrada. Então, assim, a palavra de Deus, muitas vezes, em vez de servir de caminho, acaba servindo de tropeço para essa pessoa. Mas que nós abramos os olhos e sigamos aquilo que a palavra de Deus diz exatamente como ela é. Ok? Continuando agora no versículo 9 e 10, convido você para continuar, 9 e 10. Então, Pedro deixou bem claro que tem aqueles descrentes que rejeitam e que não acreditam na pedra principal. Mas agora vem um porém, vem um mas. Quando ele se direciona para mim e para você, ele diz, olha, mas vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a recebem. Então entende, meus queridos, antes, muitos de nós realmente, eu também já teve um tempo que eu não acreditava na palavra, mas quando você conhece a Jesus e ele diz, olha, agora você já não é mais pedra de tropeço, pelo contrário, você agora foi nomeado como nação santa, raça eleita, sacerdócio real, é um povo de prosperidade, você é um povo exclusivo de Deus. Então aqui Pedro está apresentando os dois parâmetros que nós vemos até no nosso mundo, que muitas pessoas não aceitam, os descrentes, os que não creem, os que não querem, os que rejeitam. Mas ele diz, vocês querem, não querem? Então vocês são separados, vocês são diferentes, porque Deus chama vocês para a maravilhosa luz. Agora, a nossa resposta é sim ou não, mas você e eu podemos ser sim, da realeza celestial. Esse verso também ele se complementa em relação ao Antigo Testamento, porque quando Deus criou a nação de Israel ali por meio de Jacó, e teve toda a descendência e foi passando, Israel foi se dividindo, e virou o povo de Israel e o povo hebreu, teve até essa divisão. Mas hoje em dia, podemos dizer que somos, entre aspas, o povo de Israel espiritual, descendência espiritual. Porque nós, os que creem em Cristo, são povo exclusivo de Deus. Toda a religião, na verdade, todos os irmãos deveriam ser povo exclusivo de Deus. Para o quê? Para anunciar as grandezas daqueles que o chamou dos caminhos do mal para a maravilhosa luz. Então percebe-se que o desejo de Deus, a vontade de Deus é que todos sejam um só, uma só igreja. Mas infelizmente existe mais de 50 mil denominações de igreja no Brasil e no mundo. E você percebe que o único caminho é Jesus Cristo. Então podemos perceber que nós hoje somos a geração P29, que alguns pregadores dizem, que somos um povo exclusivo. Então você é exclusivo de Deus, eu sou exclusivo de Deus, você, Leila, é exclusiva de Deus. Para o quê? Anunciar, falar de Jesus Cristo. Isso nos dá uma importância tão grande de que eu sou de Jesus, você é de Jesus. Isso culmina uma grande responsabilidade, porque aqui quando ele faz essa comparação de sacerdócio, de realeza, o que tem agora? Um compromisso e uma responsabilidade para com o povo. E eu e você também temos essa responsabilidade, anunciar o reino de Deus. Quando ele fala aí que no verso 9 que nós somos exatamente isso, sacerdócio, nação santa, se você está realmente disposto, se você tem disposição para isso. Lá em Êxodo também, Deus já falou sobre isso, em Êxodo 19, 5 e 6. Êxodo 19, 5 e 6, quando ele diz, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então,
É de qualquer jeito? Não. Ele diz, se você ouvir a voz de Deus, se você obedecer diligentemente. Então, aqui tem a questão da nossa responsabilidade, a resposta. Então, assim, a gente pensa, eu sou sacerdote de Deus. Certo, mas você está apto para isso? Você busca preparação para isso? Porque aqui Deus disse em Êxodo, se vocês me obedecerem, se forem diligentemente, vocês serão sim. É que nem um rei, quando vai nomear um príncipe como rei também. Então ele tem que ser apto para isso. E muitas vezes passa por teste. Não é diferente conosco. Então eu e você somos chamados sim? Somos. Mas nós estamos preparados para isso? Ou estamos buscando preparação? Ou no mínimo aqui, como Deus disse, buscando obedecer a Ele? Lembrando e ratificando que o sacerdote só existe um, que é Jesus Cristo. Mas quando ele fala que a gente somos geração eleita, sacerdócio real, é no sentido de o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, e nós somos o sacerdote para pregar a mensagem do sumo sacerdote. Porque 1 Timóteo 2,5 fala, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Então, o nosso sumo e maior grande sacerdote é Jesus Cristo. E nós, como filhos de Deus, pregamos a mensagem do grande sacerdote. Por isso que somos nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar a mensagem do sumo sacerdote. A gente tem esse serviço, ou seja, fazendo uma comparação para ficar bem claro, está lá o rei, que é Deus, e aí Deus nomeia Jesus agora também como sumo sacerdote e tal, ele é o principal, a pedra angular. E aí ele chama esse povo para fazer parte da realeza, mas nós não vamos estar nem acima de Jesus, nem de Deus, nem de ninguém, mas nós vamos estar, digamos assim, junto ali no castelo, na realeza, fazendo parte da realeza, e não dos pobres, dos plebeus, mas pelo contrário. Quando ele até menciona isso ainda no versículo 9, quando a gente vai lá para Deuteronômio, capítulo 6, capítulo 7, e o versículo 6, ele enfatiza isso também. Ele diz, Deuteronômio 7,6, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu próprio de todos os povos que há sobre a terra. Deus chama a mim e a você, escolhe a mim e a você. Mas a gente não deve esquecer da nossa responsabilidade a esse chamado. Não podemos ir de todo jeito. Nós devemos ir com humildade e, acima de tudo, com obediência, porque é isso que ele nos chama. Ainda em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 2, ele enfatiza mais uma vez, porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe ser de seu povo próprio. E isso Deus deixou bem claro em todo o Antigo Testamento. Quando a gente vê Deus chamando o povo de Israel para fazer, mandar a mensagem de salvação, para obedecer aos seus mandamentos, para ser exemplo, para dar testemunho a todas as nações, Deus escolhe a mim e a você com esse mesmo propósito. Isso é muito bom, isso é muito importante, né? De que a gente aprenda cada vez mais com a palavra de Deus, com a palavra do divino Deus que nos ajuda a cada dia mais sermos semelhantes a Ele. Ainda falando sobre isso, nós somos ação santa e tal, mas tem aqueles que são leigos. Quem são esses leigos? Essa pode parecer uma questão estranha, pois todos sabem quem são eles. Os leigos, de maneira geral, são entendidos como amadores, em oposição aos profissionais, aos experts. Então, tal definição é corretamente aplicada em relação a todas as áreas do mundo profissional. Porém, não é verdadeira em relação à igreja, por ser completamente estranha aos ensinos do Novo Testamento. Na igreja, essa noção foi resultado de uma perversão de clericalismo medieval, que introduziu uma distinção radicalmente errônea entre o clero
e os leigos. Esses vistos como seculares, ou mundanos, ou até profanos, esses é o que as pessoas consideram como leigos. A palavra leigo no cristianismo não é derivada do dicionário nem do significado popular, mas das escrituras. No Novo Testamento, para vocês terem uma ideia, o vocábulo vem da raiz grega laos, que significa povo. Assim, originalmente, um leigo é todo aquele que pertence ao povo de Deus, sendo visto como um ministro e sacerdote, segundo é indicado no texto de hoje. Então, embora os pastores tenham uma função específica na igreja, em sentido bíblico, todos são leigos, são membros do povo de Deus. Existem aqueles que gostam de se descrever como leigos nos termos do dicionário ou da tradição para escapar às responsabilidades atribuídas a ele como discípulos de Cristo. Quando a pessoa chama, por exemplo, a pessoa para, você pode pregar? Aí a pessoa diz, não, eu sou muito leigo nesse assunto. Que bom que você é leigo. E aí é que você deve se preparar, mas isso não te difere do pastor que fez teologia. Porque leigo, no sentido bíblico, é ser parte do povo de Deus. Tá? Então, que isso fique bem claro. Então, por outro lado, alguns gostam de descrever o pastor como profissional, ou relações públicas de Deus. E assim, mais de 90% dos membros da igreja se delegam a comunicação do evangelho aos profissionais da igreja. Mas isso não passa de um abandono do princípio bíblico. Porque da mesma forma que o pastor tem a capacidade de pregar, você também tem, que não fez teologia. Na igreja cristã, todos são ministros em seu lar, no escritório, no consultório, na oficina, na fábrica, na escola. Todos são representantes de Deus em meio às atividades comuns da vida. De fato, é precisamente aí que o verdadeiro ministério acontece, não na igreja, no sábado pela manhã, mas os leigos têm uma malha de relacionamento muito mais ampla do que o pastor, que está relacionado quase exclusivamente com pessoas da igreja. Esse talvez seja o único caso em que os leigos têm desempenho melhor que os profissionais. Assim, fique bem claro para você, ouvinte. Você é um ministro de Deus. Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa para proclamar a luz do conhecimento de Cristo. E não se limite à questão de falta de conhecimento bíblico ou não. Deus lhe usa e lhe capacita, se assim você se dispor. Amém? Continuando aqui na leitura bíblica, vamos do versículo 11 até o versículo 17. Quais são os conselhos de Pedro agora? A vida exemplar cristã. Quais são os deveres para com os que não são crentes e para com as autoridades? Leia junto comigo, do 11 até o 16. Diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia a dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviadas para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem ao Rei. Agora é o nosso dever. Já que somos chamados para ser santos e sacerdotes, agora é a nossa posição. É interessante essa continuação de Pedro aqui, porque ele fala que no começo que a gente livre-se de toda maldade, engano, hipocrisia, inveja, espécie de todo mal, e que busquemos mais a palavra de Cristo assim como uma criança. E quando você aplica mais a palavra de Cristo na analogia que Pedro fez no capítulo 2, você passa a ter e ser mais um cristão e ter os deveres sociais do cristão.
No verso 12 é interessante que ele fala: vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Ou seja, imagina que na sua empresa, ou talvez em algumas situações, você seja cristão, mas todo mundo na sua empresa não é. E tem lá muitas pessoas falando mal da sua religião: olha lá o crente, isso, fica pangofando, blasfemando, falando mal, etc. E você faz o quê? Você vive de maneira exemplar a si mesmo. Porque mesmo você demonstrando um bom caráter em meio a pessoas que falam mal de você, essas pessoas ainda não conseguem falar mal porque você está vivendo bem, você está vivendo correto. Então, mesmo que você viva correto e a pessoa fala: olha, ele é ladrão, não vai ter como fundamento essa palavra de se chamar de ladrão, porque você está vivendo corretamente com os princípios cristãos. E um bom testemunho é um dos maiores sermões que uma pessoa pode dar. E aí é que entra o verso 14. Seja governante, seja rei, que você honre, que você respeite. E o verso 15. Que você praticando bem, você silencia o erro, a ignorância daqueles que estão falando mal de você. Então, o verso 14, ele não está falando para os governantes se eles governem bem ou não. Independente dos prefeitos, vereadores ou o presidente estar governando bem ou mal, respeite. Polícia, médico, bombeiro, está fazendo coisa errada? Respeite. Mas, óbvio que a gente não vai realmente deixar todo o mal passando. Porque lembrando que Tiago fala que se eu vejo mal e não faço, não ajo ali, eu cometo ali, deixo o mal acontecer, eu também estou praticando mal. A gente viu isso em Tiago. Então veja, haja de um modo que você, cristão, dê exemplo, mostre que você é cristão, porque as pessoas não vão ter como falar mal de você. Até porque a gente tem que deixar bem claro a quem pertencemos, a quem servimos, certo? Nós devemos obedecer às autoridades, ser honesto, pagar as contas em dia, não revidar, mas saber de quem nós representamos. Por exemplo, se você trabalha numa empresa, você representa aquela empresa por onde você for. Se você veste a camisa da empresa, as pessoas vão perceber: aquela pessoa trabalha em tal local. Da mesma forma somos nós. Quando Deus nos chama, é para nós o representarmos. Em Oséias 2:23, ele disse isso, que Deus falou: olha, semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei das desfavorecidas, e não meu povo direi: tu és o meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. Então, por onde você for, no trabalho, onde quer que esteja, olhe, pense, reflita e coloque em prática a quem realmente você pertence, porque a vida exemplar do cristão deve ser um exemplo perante a sociedade. Então, lembrando, só ratificando, o verso é Tiago, capítulo 4, verso 17. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, eu não posso deixar uma autoridade fazer mal a outra pessoa e ficar só ali olhando. Mas, independente se ele está atuando bem ou não, as leis, as normas têm que ser obedecidas. Por exemplo, sinal vermelho. Eu preciso obedecer, porque é a lei. Exatamente. Então, Pedro continua aqui agora nos versos finais, do 18 ao 25, a ter essa vida exemplar cristã, os nossos deveres dos que prestam serviços a outros. Então, quer ser cristão? Assuma a responsabilidade como tal. Versículo 18 até o versículo 25, que diz o seguinte, leia junto comigo. Escravos ou servos, como algumas versões diz, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidas por terem cometido mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum,
e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Olha, gente, agora eu tenho que entrar num ponto bem importante aqui também, que aí você pode pensar, então o cristão tem que aguentar tudo calado? Olha, você não deve revidar com violência, mas quando você tem os seus direitos, deixe na mão de Deus. Por exemplo, você é oprimido no trabalho, seu patrão é mau, a sua patroa é uma pessoa que não lhe trata bem, e aquilo já está afetando o seu psicológico e seu emocional. Confie em Deus, saia e procure um outro trabalho. E Deus vai cuidar de você. Mas dê o seu exemplo, mas não revide com violência. O próprio Jesus, quando foi açoitado, quando foi levado ao madeiro, ele não abriu a boca. A Bíblia diz em Isaías que ele foi como ovelha muda para os seus tosqueadores, para aqueles que iriam maltratá-lo. Nós, nesse mundo, também sofreremos aflições e humilhações, mas nós devemos dar o exemplo. E deixe que Deus fará a justiça. Mas eu não estou dizendo agora para você ser capacho de ninguém, para ser tapete de ninguém, para todo mundo lhe pisar. Mas deixe nas mãos de Deus e procure um método em que não precise usar de violência. Tanto é que ele completa no verso 1 que Cristo também sofreu no nosso lugar, deixando o exemplo. Então, independente de qual situação você está sofrendo no trabalho, na escola ou na família, siga o exemplo de Cristo. Esse é o ponto principal. Realmente não devemos revidar o mal com mal, violência com violência. Mas só o seu modo de se comportar, você ser um cristão, um cidadão comportado, você já dá um exemplo de uma boa pessoa. E nenhuma palavra vai conseguir quebrar o seu bom comportamento. Então esse é o princípio. Siga a Jesus Cristo. Ele é o grande exemplo. Porque no verso 24, que ele levou os pecados nossos nos ombros de Cristo, para que por meio das feridas de Cristo nós fôssemos curados. Então, o que quer que aconteça no seu trabalho, você está sofrendo, a cura está em Cristo. No versículo 22, como eu li, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, é confirmado em Isaías 53, versículo 9, quando ele diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, para finalizar, Pedro está dando o maior exemplo de todo o universo de humildade e de se colocar nas mãos de Deus. Os versos 24 e 25, ele mesmo nos deixa de maneira bem convicta que ele carregou em seu corpo o madeiro, passou por humilhação, foi pregado numa cruz junto com ladrões. E isso já estava escrito na Bíblia, quando Isaías disse que ele foi como ovelha muda para os seus tosqueadores. Isaías 53, 5 e 6. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que é você sem Jesus? O que seria você sem Jesus? Aqui finalizamos o capítulo de hoje, que você reflita naquilo que foi pregado hoje, que foi passado hoje. Vamos finalizar com a mensagem final com o pastor Michelson Borges. Olá, tudo bem com você? A leitura de hoje é do capítulo 2 da primeira carta de Pedro, que começa justamente fazendo uma advertência muito séria, dizendo que nós temos que nos livrar de tudo o que nos afasta de Deus. É uma questão de escolha. Fora com a maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja, a maledicência, tudo isso nos afasta do nosso Criador.
A voz é um dom. Vamos usá-la para o bem. É o que nos pede este capítulo. Devemos abrir a boca apenas para edificar, para construir, nunca para destruir, para fazer mal a alguém. Verso 2, como crianças famintas, devemos desejar o leite espiritual que nos faz crescer na fé e na salvação. Você deseja o alimento de Deus todos os dias? Você tem buscado esse alimento com a leitura da palavra, com a oração? Faça isso e você ficará bem nutrido espiritualmente falando. Nos versos 4 e 6, Jesus é a pedra angular viva sobre a qual devemos edificar nossa vida. Qualquer outro fundamento é frágil. Verso 5, somos pedras vivas na casa de Deus, sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais. Edificados sobre a pedra, somos pedras vivas e úteis. Sem ele, somos cascalho inútil. Verso 9, dever do povo de Deus é o seguinte: anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Essa é a nossa missão constante, diária. Sempre aproveitar oportunidades para falar da luz, falar de Deus, de Cristo, às pessoas que nos rodeiam e levar a elas o conhecimento da verdade para que elas possam também tomar a decisão delas em relação a edificar a vida sobre o fundamento sólido ou não. É um privilégio. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Somos povo exclusivo de Deus. Quem encontrou a luz, ou foi encontrado por ela, tem o dever de tirar os outros das trevas. Nós somos uma nação santa, um sacerdócio real. E como sacerdotes de Deus, temos o dever e a missão de interceder pelas pessoas e ser como que pontes entre Deus e elas. Facilitar o acesso delas a Deus. Essa é a nossa missão. Verso 11. Somos estrangeiros aqui e devemos nos abster dos desejos corruptos deste mundo. Uma vida digna, correta e santa é o maior e mais irrefutável testemunho que podemos dar. As pessoas observam os cristãos como se eles fossem Bíblias vivas e muitas vezes aqueles que nunca leriam uma Bíblia estão lendo a vida dos cristãos e vendo se realmente há poder transformador na vida deles. E se eles virem isso, possivelmente se aproximarão da verdade, da palavra, do conhecimento mais profundo de Deus, porque perceberão que esse conhecimento realmente traz diferença. Versos 13 e 14, quem disse que seria fácil viver aqui? Devemos submeter a Deus nossa vontade, nossas preferências e nossas opiniões. Quando nos submetemos em humildade e deixamos que Cristo viva em nós, aí podemos vencer. Podemos viver da forma como Deus espera que seja a nossa vida. Exerça a sua cidadania de forma justa, mas lembre-se de que não estamos aqui como revolucionários, mas como testemunhas. Isso é muito importante. Verso 16, somos livres para servir a Deus. Nisso, a verdadeira liberdade. Há pessoas que não entendem isso e pensam que servir a Deus é uma escravidão, é uma sujeição. Também é. Mas quando nós servimos a Deus, descobrimos que realmente somos livres, porque fazer a vontade dEle é exatamente aquilo que nós deveríamos fazer para ser felizes, para ter uma vida mais plena e, finalmente, para ser livres. A liberdade é um dom que deve ser administrado com responsabilidade. O verso 17 diz: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Veja que interessante conselho. Devemos primeiramente, amar os irmãos. Em segundo lugar, temer a Deus. Na verdade, deveria ser a primeira na ordem, mas tanto faz aqui. Temer a Deus, respeitar a Deus, amar a Deus e honrar o governante, honrar os governantes, tanto quanto possível, e obedecer-lhes tanto quanto possível, desde que, como já vimos em outros textos, essa obediência aos governantes não vá contra a palavra de Deus e a vontade de Deus. Verso 19, Deus é quem nos dá forças para suportar o sofrimento causado pelas injustiças deste mundo. Sofrer pelo que é correto, de certa forma, é agir como Jesus agiu. Verso 23 diz assim: quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Agir assim é ser verdadeiramente cristão. Verso 24, por suas feridas vocês foram curados. Deus seja louvado por isso. E esse verso parece ecoar Isaías 53,
capítulo do servo sofredor, aquele que foi moído por nossas transgressões, aquele que como ovelha muda foi levado ao matadouro e morreu por nossa causa, por nossos pecados. Por suas feridas vocês foram curados. Verso 25 finalmente diz que Cristo é o pastor das ovelhas desgarradas. Não precisamos mais andar desgarrados, porque Cristo é o nosso pastor. Você não precisa mais andar perdido neste mundo, em caminhos tortos, em caminhos que não trazem real felicidade, porque Jesus já veio para morrer por você. Porque Jesus continua trabalhando por você, intercedendo, concedendo-lhe poder se você assim o desejar. Ele é o pastor das ovelhas desgarradas. Ele deixou 99 lá no redil, lembra da parábola? E veio buscar aquela que se perdeu. Se você se sente perdido, se você se sente desgarrado do caminho de Deus, lembre-se de que Cristo veio por você e para você. Aceite Cristo, o Salvador, o grande pastor, corra para os braços dele e viva a vida que ele deseja que você viva. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na companhia do verdadeiro pastor, Jesus Cristo. Assim finalizamos nosso programa de hoje. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Tenha um excelente sábado. Estaremos juntos novamente no próximo programa, se Ele nos permitir. Um abraço e até lá. E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Não perca o programa da próxima sexta-feira, porque estaremos juntos aqui para estudar a Palavra de Deus. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Queremos buscar mais a Tua Palavra, ser mais fiéis a Ti e ser um cristão cidadão fiel a Ti, Senhor. Obrigado por todas as oportunidades de vida, por cada bênção, por cada detalhe, e continue, Senhor, nos abençoando. Nos entregamos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.